Fala, meu parceiro rubro-negro, e a gente vai estar conversando, meu camarada, sobre reforços aí que podem pintar no Flamengo em consequência dessa guerra que ocorre, né, da Ucrânia, invasão da Rússia, né, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, né, meus amigos? Vamos estar acompanhando aí, a gente está vendo imagens aí do zagueiro Pablo, né, que pode pintar no Flamengo. Então, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, que a gente vai estar conversando sobre alguns reforços aí, algumas informações aqui de bastidor, de jogadores que podem pintar no Flamengo. Vocês estão vendo imagens aí do zagueiro Pablo, né, alguns highlights aí do Pablo, né, e eu tenho a seguinte informação para passar para vocês aqui sobre o Pablo. Vamos lá, rapaziada. Vamos ler aqui. De saída da Rússia, o zagueiro Pablo, desejo antigo do Flamengo, tá? Desejo antigo do Flamengo, está na mira de Paulo Sousa para reforçar o rubro-negro. O atleta tem contrato com o Lokomotiv Moscou até junho de 2024, mas quer sair e tem negociação avançada para rescindir, segundo o site Globoesporte.com. Então, gente, a gente não está falando de qualquer fonte. O Globoesporte.com está dizendo que o Pablo, existe a chance do Pablo vir para o Flamengo, tá? Por conta dessa rescisão no Lokomotiv Moscou. Vale lembrar que o Pablo, ele foi treinado pelo Paulo Sousa, tá? Na equipe do Bordeaux em 2020, tá? O Paulo Sousa treinou o Bordeaux da França. O Pablo era um dos jogadores vocês estão vendo aí a imagem do Pablo no Bordeaux, inclusive, aí. Ele no Bordeaux, atuando com com a camisa da equipe francesa. E nessa época, o técnico era o Paulo Sousa. O Paulo Sousa gosta demais do Pablo. O Pablo gosta do Paulo Sousa. Inclusive, quando o Paulo sai do Bordeaux, o Pablo faz uma despedida enorme pro Paulo Sousa. Então, mais um ponto aí que pode ser que aconteça essa negociação. E aí tem outros pontos aqui também. Tem atualizações chegando, que é o seguinte: zagueiro Pablo deixou a Rússia hoje, com destino ao Brasil. Está livre para negociar com qualquer clube. É chegar, assinar e jogar. Estava treinando normalmente no Lokomotiv. Então, assim, gente, esse padrão de negociação do Pablo é um dos padrões que se encaixam nas outras negociações do Flamengo. Vocês estão me entendendo? O Flamengo, ele contrata o Felipe Luiz em fim de contrato. Ele contrata o Davi Luiz livre de contrato. Ele contrata também outros jogadores livres de contrato. E aí a negociação do Rafinha foi assim, por exemplo. Você tem negociações de outros moldes, como empréstimo com opção de compra. O Pablo tá livre, gente. O Pablo ele pode fechar com quem ele quiser. Então, a oportunidade clara de mercado. Ele tá vindo pro Brasil. Ah, mas o Flamengo vai gastar. Não vai gastar nada. Não vai gastar nada. Vai gastar com salário. E aí, às vezes, a gente é obrigado a escutar algumas besteiras que falam por aí, como o jornalista Celso Zelt, da ESPN, falando aqui. Até quando o Flamengo vai empilhar zagueiros? Não está na hora de recuperar os que tem? Além disso, tem a questão de arrumar o time. Se a defesa não for arrumada, pode trazer o melhor zagueiro do mundo que não resolve. Celso Zelt. Aonde que o Flamengo está empilhando o zagueiro? O Flamengo tem o Léo Pereira, que é um zagueiro que eu não preciso nem dizer. O Flamengo dominando o jogo contra o Botafogo. O Léo Pereira vai e entrega o ouro. O Flamengo tem o Rodrigo Caio, que já está há muito tempo lesionado. Aí tem o Gustavo Henrique, que é um pouco melhor que o Léo Pereira, mas dá mole de vez em quando. Aí contratou agora o Fabrício Bruno, que não se sabe se ele vai dar certo. E tem o Davi Luiz. Aí tem o Noga da Básico e tal. É um completo absurdo o que esse rapaz fala, gente. É um completo absurdo o que esse rapaz fala. Ah, porque o Flamengo está empilhando zagueiro. Está empilhando zagueiro. Bom, passar algumas informações aqui sobre o Pablo, gente. O valor dele de mercado está estipulado em 8 milhões de euros, tá? O que também não diz muita coisa, porque ele está livre no mercado. Ele tem 30 anos de idade, tem muita lenha para queimar ainda. 1,88 de altura, e o contrato dele com a equipe do Lokomotiv Moscou iria até junho de 2024. No entanto, ele já rescindiu o contrato e já está no Brasil. É um zagueiro que atua com o pé direito e tem passagens por inúmeras equipes, como
Ferroviário, Ceará, Tiradentes, Grêmio, Avaí, Ponte Preta, Corinthians. O Pablo é campeão com o Corinthians no ano de 2017, com o técnico Fábio Carille. Então certamente seria uma baita contratação aí por parte do Flamengo, a contratação do zagueiro Pablo. Vamos passar agora a outro jogador que também é zagueiro, que está na alça de mira do Flamengo, ó, que é esse aqui. Vamos passar os highlights dele. Estamos falando aí do zagueiro Júnior Urso, né, meus amigos, que fez uma boa temporada com a equipe do Atlético Mineiro, né? Vamos ver aqui algumas informações. Krasnodar, da Rússia, comunica oficialmente que suspendeu o contrato de vários jogadores. Entre eles, o zagueiro Júnior Alonso. Júnior Urso não, eu falei Júnior Urso. É Júnior Alonso. Entre eles, o zagueiro Júnior Alonso, ex-Atlético Mineiro. E eles soltaram a nota aqui, né? O Krasnodar. Os atletas deixaram a sede do clube e vão treinar por conta própria, enquanto seus contratos serem válidos, tá? Então, tá aí, vai suspender o contrato dos jogadores e eles podem acertar com outros jogadores. Mais um excelente jogador livre no mercado. Existe uma rixa, naturalmente, com o Júnior Urso, né? Porque ele, na época do Atlético Mineiro, né? Ele lançou um chupa Flamengo, né? Quando o Atlético Mineiro vence o título brasileiro, nem venceu em cima do Flamengo, mas ele vai dar essa declaração. Alguns torcedores não gostam, naturalmente, né? Eu também não gostei, né? Mas, cara, isso é provocação do futebol, cara. O futebol é provocação. O Léo Pereira não provocou o Flamengo enquanto o Atlético Paranaense elimina o Flamengo em 2019? Não tá jogando no Flamengo? Nem entrega o Léo Pereira? Então por que o Júnior Alonso tem que ser diferente? Pra mim isso é mimimi, tá? Um monte de gente pode discordar de mim, mas pra mim essa situação é mimimi, mas tá beleza, né? Vamos passar aí, passar algumas informações do Júnior Alonso. Ele tem 29 anos de idade, 1,85 de altura, o contrato dele com o Krasnodar iria até junho de 2025, né? Mas por conta dessa guerra aí ele tá saindo. É um zagueiro canhoto, tá? Atua aí com o pé esquerdo e tem passagens pela equipe do Cerro Porteño, Lille, Celta Vigo, Boca Juniors e recentemente passou pela equipe do Atlético Mineiro, conquistando o Campeonato Brasileiro de 2021, né? Então tá aí o Júnior Alonso na alça de mira do Flamengo. Agora um outro jogador que a gente vai estar falando agora com vocês é esse aqui, ó, que tem passagem pela equipe do Fluminense, né? Foi revelado nas categorias de base do Fluminense, foi contratado pelo Sporting e agora atua com a camisa do Zenit, da Rússia, né? Vamos ler aqui. Segundo o jornal Record de Portugal, o Flamengo está monitorando a situação do atacante Malcom, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, e do volante Wendel, ambos do Zenit. Com o conflito entre Rússia e Ucrânia e a possibilidade dos jogadores deixarem o clube, rubro-negro está na linha de frente pela dupla, informa o jornal Record de Portugal. O Wendel é um baita de um jogador. Vamos passar algumas informações aqui sobre o Wendel. Ele tem 24 anos de idade, 1,80 de altura, tinha contrato com a equipe do Zenit da Rússia até meio do ano de 2025. O valor dele de mercado está estipulado em 19 milhões de euros, né? Mas viria de graça por conta da guerra, né, meus amigos? A posição dele é no meio campo central. Ele faz esse box to box, né? É o volante que o Paulo Sousa está almejando, né? Ele ataca, ele defende, atua com o pé direito, tá, meus amigos? E como eu falei para vocês, foi revelado nas categorias de base do Fluminense, foi vendido ao Sporting e atualmente joga na equipe do Zenit da Rússia, tá? Acho que é o clube russo maior que tem aí, né? Que conquista os campeonatos aí. Tem vários brasileiros, tem o Yuri Alberto, que foi no Internacional, tem o Claudinho, tem o Malcom, o Wendel. Eles gostam muito de contratar jogadores brasileiros porque sabem da capacidade de jogador brasileiro. Então, pra mim, seria uma baita contratação o Wendel aí. Vamos estar passando imagens aí agora do Malcom, tá? Esse que foi revelado nas categorias de base do Corinthians, tá? É um atacante de lado, né? Atua com o pé canhoto, muito habilidoso, tem essa jogada para canhota aí, sempre tenta achar o melhor ângulo, né? Para tá fazendo gol. Ele tem 25 anos de idade, bem jovem, tem a minha idade, né? O Malcom, né? De 97.
1,71 de altura, ponta direita, tinha contrato com o Zenit até 2024, até meados de 2024, e o valor dele de mercado está estipulado em 22 milhões de euros, meus amigos. Pois é, essa bagatela toda aí. Bom, ele atua com o pé esquerdo, como eu já falei para vocês, né? Tem passagens pelas categorias de base do Corinthians, foi ao Bordeaux em 2016, não atuou com o Paulo Sousa, tá? Até porque ele atuou no ano de 2016 a 2018 no Bordeaux. Ele vai para o Barcelona, joga no Barcelona, e do Barcelona ele vai para a equipe do Zenit, da Rússia. Tá? Também é um excelente jogador, Malcom, tá? O Flamengo estaria fazendo excelente aquisição. Então, todos esses jogadores que eu falei são jogadores que o Flamengo tem interesse na contratação, tá? O Pablo, o zagueiro, o Júnior... O Pablo já tá no Brasil, já tá vindo pro Brasil. O Júnior Alonso, a mesma coisa, tá? O Wendel, a mesma coisa, e o Malcom, a mesma coisa. E são jogadores que se enquadram, tá? Exatamente naquilo que o Flamengo quer, né? Que são jogadores, por exemplo, o Malcom joga do lado do campo, o Flamengo quer um jogador de lado do campo. O Wendel, box to box, o Flamengo quer esse volante área a área. Os zagueiros, o Flamengo quer contratar o zagueiro, não deve trazer os dois, o Pablo e o Júnior Alonso, deve trazer só um. Acredito que o Pablo, por conta da questão do Paulo Sousa, aí tem a questão do chupa Flamengo, o cara falou também, né, e a torcida já pega rixa. Eu peguei rixa também, mas, cara, se é bom zagueiro e quer vir pro Flamengo, o que custa, entendeu? O Léo Pereira fez a mesma coisa e tá jogando no Flamengo, tá falhando, tá jogando mal ainda. Vai recusar o cara que é bom? Então, assim, eu acho mais ou menos isso, tá, gente? É bom, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto. O que você acha dessas possíveis contratações? Valeu, saudações brunegras.